A paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. A mensagem dessa noite saiu um pouco mais tarde por causa de um imprevisto, que fiquei presa num lugar e não tinha como gravar a mensagem que já estava pronta. Deus abençoe. Falar de Natal, falar de Ano Novo, nós vamos ouvir novamente no dia 25, com certeza. E vamos ouvir mais uma palavra, com certeza falando de Ano Novo. Mas nunca essa palavra se esgota. Então vamos estar guardando nosso coração. Nós mandamos 3 louvores iniciais aí para você, para abençoar a sua vida e que Deus falou profundamente ao meu coração. A primeira música, falando do Natal, o trono vazio. Billy Graham disse que o maior evento não foi o homem pisar na lua, mas Deus descer e se fazer homem entre nós. Esse foi o maior feito da humanidade. Então o Natal se torna extremamente importante. Amém? Queridos, o trono vazio. Um rei que nasce entre os homens. Graça divina, inexplicável, diz a música. Deixou a sua glória e a sua majestade para estar entre nós e ser como nós. Sofrer como humano, né, queridos? Ter frustração, rejeição, traição, solidão, dor. Ele vestiu a nossa pele, sentiu a nossa dor. Isso marca muito. A próxima música mostra uma música que eu gosto muito do Fernandinho, Jesus veio te encontrar. Um amor assim o mundo não conheceu. E tem uns clipes ali do filme da Paixão de Cristo bem forte, porque Jesus nasceu com um propósito. A mensagem nossa de hoje, essa primeira parte é: Jesus nasceu, viveu e morreu por um propósito. Qual é o seu? Né? Todos temos um propósito. Jesus foi movido pelo propósito divino de morrer na cruz e nos salvar eternamente. Tirar da mão do diabo as chaves da morte eterna. E foi o plano que deu certo, né? Ele levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Nós não servimos um Deus morto. A palavra diz muitas coisas lindas, né, queridos? Eu sei que a maioria de vocês já deve ter visto essa imagem, né? Jesus na manjedoura. Um nascimento tão simples, né? Tão puro, tão lindo. Imagina Maria como deve ter se sentido rejeitada, né? Os outros, naquela época, né, vendo ela grávida. Mas, graças a Deus, ela sabia que era do Espírito Santo de Deus e ela não se preocupava com a opinião das pessoas. E Deus avisou a ela por um anjo, como avisou a José. Jesus, apesar de ser um bebê, teve que sair fugido para o Egito, porque desde bebê queriam matá-lo. O amor de Jesus fala muito alto. Jesus cresceu, viveu entre os homens, deu exemplos o tempo todo. E na hora da crucificação tantas coisas aconteceram. Quanta humilhação. Quanta humilhação para o Rei do universo, do mundo. Mas o amor dele falou mais alto. Puseram para humilhá-lo uma cruz, colocaram uma coroa de espinhos. Espinhos enormes, né? Que deveriam ter, cada espinho desse, uns 7,5 centímetros entrando em seu cérebro. Se nós fazemos algum corte na cabeça, os homens que fazem a barba, sabe quanto sangue sai? O rosto de Jesus virou uma poça de sangue. Tanta humilhação, tanta dor, Jesus. Tanta dor, queridos. Estou mostrando essas imagens do filme Mel Gibson, né? Muita gente fala, tem muitos comentários que Mel Gibson lê muito a Bíblia. Ele não se converteu ainda, claro. Mas Deus falou com ele num momento de crise, usando drogas, teve uma crise familiar e pensou em algumas coisas, em acabar com a vida, e Deus falou para ele fazer o filme Paixão de Cristo. Hollywood não quis pagar, ele pagou do bolso e não quis sair no filme. Só a sua mão, porque falou ao jornalista que Jesus tinha morrido pelos seus pecados. Penso que Deus está fazendo uma obra e talvez ele seja escolhido, né? Deus está falando.
O artista que fez o papel de Jesus no filme Mel Gibson teve uma visitação sobrenatural na filmagem e um encontro com Deus e não quer mais fazer filmes beijando outra mulher que não seja sua, nem de nudez. E o radicalismo dele com Deus tem tocado outras vidas. Barrabás também, né? Que fez o papel de Barrabás no filme, foi impactado pelo testemunho do ator também. Aqui nós vemos uma parte, né, do filme mostrando, mas nós sabemos que tudo isso é Jesus operando, até no meio dos filmes. Eu trabalho com um povo que o Egito que eles largam, né, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Todos os pecados. Nosso egoísmo, nosso preconceito, nossa falta de perdão, nossa incredulidade, nosso materialismo, nosso julgamento, né? Esse peso, né, de religiosidade, e a gente não se perdoa quando Deus joga no mar de esquecimento, quando a gente se arrepende de verdade, né? O pessoal que eu trabalho lá na Cracolândia, nas casas de recuperação, na Fundação Casas, eles saem lá da Cracolândia, literalmente, né? Uma doença chamada crack. E a cruz de ponta cabeça, símbolo satânico. Essa pintura não tem mais na Cracolândia. Mas eu lembro muito, queridos, na crucificação de Jesus, porque é o propósito final. Eu sei que não é Páscoa, mas nós estamos falando da mensagem. Jesus nasceu, viveu e morreu com um propósito. E é sobre esse propósito que eu quero falar. Qual é o seu? Qual é o propósito de Deus da sua existência? Afinal de contas, nós vamos viver aqui o quê? 80, 90 anos, 100? 100 e pouco? Será que consegue? Será que não pensamos que vamos viver 200, 300, 500, 1000 anos, 2000? Como vai ser a nossa eternidade? Vivemos como se essa vida aqui na Terra fosse tudo o que tem. E como se a vida daqui não ecoasse no céu. E como se Deus não tivesse um propósito para todos nós. E Ele tem. Um propósito geral e um propósito individual. Claro que Deus nos fez para a sua glória. Então, em termos gerais, a glória de Deus. Mas como que Deus pode ser glorificado na sua vida, se você estiver fazendo o propósito de Deus? Eu acredito que a vontade desejada de Deus é a Canaã humana terrestre, em cada área da vida. Temos um deserto, Deus nos põe no deserto, mas o tempo do deserto não é longo. Nós o prolongamos por causa da incredulidade, murmuração, revolta, desobediência, incredulidade, tudo isso. Que o povo de Israel, muitos morreram e nem gozaram da bênção terrestre de Canaã. Um descanso, o melhor de Deus em cada área da nossa vida. Né? Queridos, aquele filme, Soldado Brian, que os americanos passam bastante, é bem interessante, foi até um folheto escrito sobre a guerra, que uma mãe tinha 5 filhos. E aí, os 5 foram mandados para a guerra, 4 morreram, e o último, detectado pelos Estados Unidos, falaram assim, vamos mandar um resgate para tirar esse jovem das trincheiras para que ele não morra. Afinal de contas, ia ser um horror uma mãe ter 5 filhos perdidos na guerra. E esse grupo de resgate foi, mas alguns deles do grupo morreram e conseguiram chegar ao soldado Brian. E a coisa foi que ele falou, não, eu quero continuar a guerra. Não, você não pode. Né? Pessoas morreram por causa de você. Então eu quero lhe fazer um pedido. Ele foi dito para ele. Faça por valer a pena. Amigos morreram para que a sua mãe não sofresse muito. Faça a sua vida. Você vai voltar e viver. Faça que ela vale a pena. E num folheto, eu vi um folheto escrito sobre isso, muito interessante, que ele dizia como se Jesus na cruz dissesse isso para nós, para a nossa vida. Faça a sua vida valer a pena. A minha morte na cruz valeu a pena para você? Né? Então, imaginando Jesus olhando para nós, né? Sofrendo ali na cruz. Faça por valer a pena o meu sacrifício por ti.
faça a sua vida cumprir o propósito que eu determinei para a sua vida. Em Isaías 53 diz assim: e o povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo, é Jesus, servo o tempo todo, aparecesse como uma plantia que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que nos chamasse a atenção ou que nos atraísse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queríamos ver. Nós nem mesmo olhamos para ele e o desprezamos, né? Ele com aquele sofrimento todo na cruz, muitos não conseguiam nem mirar Jesus. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensamos que era por causa de nossas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas, cada um havia se perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, né? Eu tomo as decisões da minha vida, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos, ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra, porque ele tinha um propósito. Você tem um propósito? Jesus suportou tudo isso, sendo Deus. Uma cenada de cabeça e os anjos destruiriam a terra toda. Mas ele suportou humildemente e não disse uma só palavra, ficou calado para cumprir o propósito. Como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã, foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados de nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Estava tendo ali a pena de morte máxima de criminosos. O Senhor Deus disse, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer, ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. E por isso ele terá uma vida longa e verá seus descendentes. E ele fará com que o meu plano dê certo. Deus tinha sempre um plano e um propósito, como ele tem para nossas vidas e que possamos cumpri-lo nessa existência. Cada pessoa que está ouvindo essa live, e eu também. O Senhor Deus diz, depois de tanto sofrimento, ele seria feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. É como sentimos quando nós obedecemos a Deus. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por que não de todos? Porque não são todos que vão aceitar Jesus e segui-lo, não só como Salvador, mas como Senhor. Porque ser discípulo é segui-lo, né? É tomar a cruz todos os dias e carregar. A cruz de Jesus ele levou, mas a nossa cruz nós temos que levar. Depois de tanto sofrimento, ele ficará feliz, como disse, né? Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A cruz de Jesus, John Stott diz que cruz, como eu já falei em outras mensagens, é tudo o que a gente sofre por amar e obedecer a Jesus. Nada mais, nada menos. Mas isso é forte. Se te desprezarem na sua família, no seu serviço, em qualquer situação, te chamarem de bobo porque você é crente, porque você não quis se aproveitar, não quis ter vantagem, não quis agir errado, não emprestou seus olhos, sua boca, sua mão,
seu coração, seu corpo para nada que não agrada o Senhor. E por isso você foi desprezado. Perdeu uma promoção, foi chamado de bobo, de boba. Mas naquela hora, todo o sofrimento que você teve, como os mártires que sofrem por amor a Cristo nos países de perseguição, isso é levar a cruz. Muitos de nós, às vezes, deixamos a nossa cruz, que Deus mandou carregar cada dia, que é o papel do discípulo verdadeiro, do verdadeiro convertido, que não foi só iluminado pelo Espírito Santo, que ilumina o homem quanto ao pecado, justiça e juízo, mas a iluminação desceu ao coração, ao centro da vontade, e houve a regeneração. Daí a diferença de ser convencido e ser convertido, né? E a conversão crescendo de graça em graça. E o cristão tem áreas da vida que ele precisa, às vezes, de libertação e de crescimento, para que não viva preso em pecados escravizantes e escravo da carnalidade. Queridos, o outro louvor que fala, que nós colocamos também muito lindo aí do Fernandinho, eu jamais serei o mesmo. Que Deus toque o seu coração, toque os meus olhos para eu ver a tua face. Isso é uma coisa que quando você tem uma experiência íntima com Deus. Josué tanto tempo andou com Moisés, mas ele ainda não viu o Senhor face a face, ele vai ver mais tarde. Muitos dizem assim, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Nem claramente, nem pela palavra, eu fico muito confuso. Deus quer falar com você, face a face. Santifica os teus olhos, santifica a tua vida. E depois falou que se o Senhor tocar os meus lábios, eu serei purificado, né? Então a purificação dos lábios, da nossa murmuração, de qualquer palavra de ira, de julgamento, né? Qualquer palavra torpe, qualquer coisa que não agrada o Senhor. O jejum de Isaías 58 fala, não adianta fazer um monte de jejum se você maltrata os inferiores a você, se você não age com amor, né? Então é um jejum religioso, né? Não é um jejum do egoísmo, não é uma consagração de pureza e amor ao Senhor, né? Então meus lábios serão purificados se o Senhor tocar. Foi o que aconteceu com Isaías, né? E esse louvor, eu jamais serei o mesmo, também fala, se você tocar os meus pés, eles correrão para ti. Eu acho linda essa parte, né? Às vezes a gente corre para tanta coisa, mas não corre para Jesus. Nem por ele e nem para ele. E ele está com muita saudade de ter um encontro forte com você. Jacó, ele desistiu, né, da sua velha vida, do homem que ele era. Pediu a Deus mudança de caráter. Agarrou no Senhor na madrugada, no Val de Jaboque. Não te largarei enquanto tu não me abençoares. Muda-me, né? Me abençoares é muda o que precisa ser mudado em mim. Toca-me, Senhor. Toca o meu coração e eu serei totalmente teu. Que palavra linda, né, irmãos? E no final do louvor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho certo, né? E que a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Por que não é farol? Porque a lâmpada é para cada dia. Então a dependência da palavra é todos os dias. O pecado nos afasta da Bíblia, e a palavra nos afasta do pecado. Amém? Queridos, continuando aqui, essa palavra de Jesus, que ele viveu e morreu com um propósito, é tão forte, né? Quando ele ora para as pessoas e diz, Pai, perdoa porque elas não sabem o que fazem. Totalmente as pessoas não tinham consciência do que fazia. E nesse tempo de espera, né, foi muito duro para os discípulos, né? E alguns discípulos estavam muito deprimidos ali na estrada de Emaús e Jesus já com o corpo glorificado andando do lado deles e o coração deles não ardia, era o próprio Jesus, né? Quando ele aparece para a mulher e ela lhe ressurreto, né? Jesus já não estava mais naquele corpo humano, né? Já corpo glorificado e ressurreto, não foi encontrado mais ali. E quando ela reconhece depois de um tempo que é Jesus, e a grande alegria, né? E a primeira pergunta que Jesus faz, onde está Pedro? Né? Então
eu falei na Fundação Casa, em muitos lugares, que tinham pessoas que entregaram sua vida verdadeiramente a Deus, depois fraquejaram, né, e o negaram, desviaram. E eu me lembrei da minha infância, que eu era uma criança muito consagrada, e minha adolescência, em que eu deixei aquela comunhão, né? Estava como uma ovelhinha que vai caminhando pelo caminho errado, né? Que pode cair no abismo. E o Senhor falou comigo e eu pude retornar. Se esse é o seu caso, né? Faça isso hoje, né? É tempo de recomeço de Deus, amém? E Pedro, você vê, Judas traiu, Pedro também traiu. Pedro se arrependeu amargamente, os olhos de Jesus bateram nos olhos de Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E de fato ele o fez. Mas ele chorou amargamente. Mas ele não conseguia se perdoar. Isso acontece com muitos de nós. A gente não se perdoa. Deus perdoa, os outros perdoam, mas a gente não se perdoa. E a gente fica nessa culpa tremenda. E isso não é de Deus, porque isso é uma carga maligna. Né? Satanás, o nome significa acusador. E nós não somos maiores que Deus, que é o juiz eterno, né? Então nós temos que, às vezes precisamos confessar uma pessoa consagrada naquele assunto, sigilosa, é óbvio, para que a gente seja curado, né? Você fala para Deus, você é perdoado. Você fala para o irmão ou irmã consagrado, você é curado, você é liberto, sarado, né? Para você não ficar sofrendo. E Jesus, né, vai até Pedro, Pedro deixa de pescar almas e vai pescar peixe de novo e como líder influencia os outros. E ele vai pescar a noite toda, não pescou nada, e aí Jesus aparece, e aí ele reconhece a voz de Jesus, e Jesus manda jogar para o outro lado, e muito peixe vem, e ele se veste, corre atrás de Jesus, e Jesus o leva, e já está lá, vai para a praia, já tem um peixe já na frente, já assando. E aí Jesus conversa com Pedro, e pergunta 3 vezes, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Ele fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas, na 3ª vez. Por que foi 3 vezes? Porque foi 3 vezes que ele negou. E Deus às vezes precisa fazer isso para a gente se sentir curado. E aí ele falou, agora você pode apacentar os meus cordeiros. Toma posição de líder. Amém? Deixa Deus operar. Jesus, ele ressuscitou. Nós não servimos um Deus morto, né? Ele foi ressurreto, é muito lindo. E ele disse, deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou a dor como o mundo a dá. O mundo tem que ter dinheiro na conta, um monte de coisa, né? Tem gente que usa bebida, drogas, e depois fica pior. Não se turbe o vosso coração, não fique deprimido, turbado, por causa de pandemia, por causa de situação financeira, problemas familiares, coisas não resolvidas, né? Nem se atemorize. João 14, 27. Jesus, ele nos prepara tudo isso. E o que ele nos prepara? Quando realmente é ano novo? Nós sabemos que o calendário judaico, né, o bíblico, a data do ano novo já se passou, né? Foi em outubro. Mas nós sabemos que, de fato, né, o ano novo é quando paramos de repetir os velhos erros, né? Não sei como é que está saindo aí na filmagem, mas o ano novo é quando paramos de repetir os velhos erros. Pode ser hoje, né? Dia 22 de dezembro, né? Paulo, ele tinha feito tanta coisas horríveis, né, irmão? Ele conhecia a palavra, a Torá, foi criado aos pés de Gamaliel, não nasceu numa favela, né, sendo torturado, pai criminoso, nada disso, né? Mas ele dava a ordem para matar cristãos cheios do Espírito Santo como Estevão, né? Que ali sofrendo pedradas, nu, humilhado, os pertences de Estevão estavam aos pés de Saulo, que deu a ordem. Enquanto Estevão morria, ele não pedia por qualquer outra coisa, ele pedia pela vida de Saulo e os que estavam com ele, que Deus não imputasse neles pecado. E a oração de Estevão foi respondida com a salvação de Saulo, que se tornou Paulo. Deus o derruba do cavalo, ele fica cego,
Ele ouve uma voz e ele pergunta quem é, e Jesus fala que é Cristo a quem tu persegues. Como foi difícil o povo evangélico aceitar, cristão, né, daquela época, aceitar o ministério de Paulo, que era matador de cristão cheio do Espírito Santo, não é? Jesus fica em pé para receber Estevão. Coisa linda, né? Quanto amor na vida de Estevão. O amor de Cristo. Muito forte essa palavra. E nós vemos que Paulo não ficava se torturando porque ele matou Estevão, porque ele fez tanta maldade. Ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Que seja assim em 2023 na sua vida. Prossigo para o alvo. Ele tinha propósito. Jesus tinha propósito. Você tem propósito de Deus? Sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Em Isaías 43, 16 a 21, uma passagem muito linda, né? Que já foi, uma parte dela já foi tema também do nosso ministério. O versículo 18 e 19, ele fala, não relembreis coisas passadas. Não para de remoer o que te fizeram, o que você fez, e essa coisa toda. Não olhe para fatos antigos, né? Eis que eu farei coisas novas e já estão surgindo. Você não está vendo? Nós dormimos, mas o nosso Senhor nem tosqueneja. Jesus disse, meu Pai trabalha e eu também trabalho até agora. O Senhor não para de trabalhar. Aquela causa que você acha que não mudou nada, não está acontecendo nada, Deus está operando, mas você não está vendo, mas Ele está operando. Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É assim que você vai começar o ano de 2023, trazendo à memória o que te dá esperança, lembrando as promessas de Deus e as bênçãos de Deus. A palavra diz que nós devemos pensar em tudo que é do alto, tudo que é puro, tudo que é justo. Se algum louvor há, nisso pensai. Então a mente da gente não deve estar pensando em coisas negativas, em maldade, em pecados feitos contra nós, pecados que nós fizemos, pecados que os outros fizeram, a pandemia, as perdas, né? Não é um saldo negativo, a área financeira, não! Nós temos que pensar, o Senhor tem coisa nova, nós vamos amadurecer no meio da luta, amém? Queridos, eu queria falar com você, se Deus for a sua razão para viver, você nunca terá razão para desistir. Amém? De nada, do plano de Deus para a sua vida e nem de nada. Eis que faço nova todas as coisas. Jesus nasceu e viveu com propósito, que você também faça isso. Deus abençoe.